Irmãos, graça e paz, que a bênção de Deus possa estar no nosso coração. Eu sei que os irmãos vão aprofundar mais nessa lição, nas devidas respectivas classes, que possamos sempre conhecer o Deus verdadeiro. Nossa lição fala sobre os deuses fake, e hoje nós iremos falar sobre a prostituição cultual. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Números capítulo 25, porque tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então nós iremos ler esse texto que fala ao nosso coração, Números capítulo 25, de 1 a 18, diz assim o texto sagrado: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Diz o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve o zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a medianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher medianita que foi morta era Cosbe, filho de Zu, cabeça do povo da casa paterna entre os medianitas. Disse o Senhor a Moisés: afligireis os medianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos medianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus e vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Pai querido, que o Senhor esteja nos iluminando, Senhor, para que nós possamos te conhecer. Tu és um Deus todo amor, mas és também um Deus justo. Tu és um Deus santo, e o Senhor escolheu um povo para ser separado, um povo dedicado ao Senhor. E o Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo. E nós queremos ter o nosso coração santo, um coração iluminado, um coração regenerado, um coração voltado para o Senhor. Cubra-nos com o sangue de Jesus, cubra-nos com o sangue daquele que é o mediador entre Deus e os homens, e nos dê sempre uma esperança além desta vida, confiança em Ti. Nos livre das contaminações deste mundo caído, deste mundo idólatra, deste mundo ante-Deus, deste mundo que se levanta contra Ti. Nos dê força, Senhor, para que possamos ter uma vida limpa, uma vida reta, uma vida justa, uma vida pura diante do Senhor. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, um dos maiores perigos para o povo de Deus não é a perseguição aberta, mas a sedução sutil. Esse mundo quer nos atrair com as suas seduções e nos convidar a abandonar a Deus e abraçar os seus ídolos, deuses falsos.
Israel não caiu pela espada dos inimigos, mas pelo convite para se divertir, para praticar uma impureza numa festa idólatra, para se banquetear com os prazeres deste mundo e praticar a idolatria. Aquilo que Balaão não conseguiu fazer por meio da maldição, porque ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Ele tentou várias vezes amaldiçoar o povo de Deus, mas ele só conseguiu abençoar. Ele só conseguiu abençoar o povo de Deus. Ele chegou a dizer a Balaque: eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Mas ele conseguiu por meio da corrupção moral e espiritual. Então ele fez uma armadilha para que este povo caísse então numa festa religiosa pagã, uma festa vil, uma festa idólatra. E Números 25 nos mostra que a idolatria raramente se apresenta como rejeição explícita a Deus. É sempre um convite bonito, é como um bolo bem feito, bem bonito, mas no interior tem chumbinho, tem veneno. E aqui nós podemos ver que essa idolatria surge como tolerância, conivência, adaptação, acomodação. E o texto revela que o pecado do povo foi, antes de tudo, um adultério espiritual, uma quebra da aliança com o Senhor. Meus irmãos, nós adoramos um único Deus. Nós adoramos um único Deus. E aí nós podemos ver que o monoteísmo, né, é monogâmico. Esse povo, então, estava partindo para o politeísmo. E então eles praticaram a poligamia. Ninguém é de ninguém. Não é assim que o carnaval se apresenta. Você vai 4 dias de carnaval, um convite a uma festa pagã, a festa da carne, e nós somos convidados a nos envolver com a carnalidade, porque ninguém é de ninguém. Você pode ficar com quantas pessoas que você quiser. Então a grande ideia desse texto, meus irmãos, é quando o povo de Deus troca a fidelidade da aliança pela sedução da idolatria, o juízo é inevitável. Este povo estava traindo Deus. Se a traição entre marido e mulher provoca um estrago tão gigante na família, já pensou? Trair Deus, trair a aliança com Deus, quebrar a aliança com Deus. Este povo estava quebrando a aliança com Deus e adorando outros deuses. Mas Deus preserva o seu povo por meio do seu zelo santo que aponta para a redenção fiel em Cristo. E este texto nos ensina 3 verdades centrais sobre o pecado, o zelo pela santidade e o juízo fiel de Deus. Em primeiro lugar, nós podemos ver que o pecado do povo foi a sedução que leva ao adultério espiritual. Eles estavam quebrando o pacto com Deus, a aliança com Deus. Israel é traído para Baal-Peor por meio de festas religiosas promovidas por moabitas e midianitas. Eles fizeram ali, Mateus, no Monte Peor, um centro religioso, um culto a Baal, o senhor de Peor. E eles fizeram ali um lugar de adorar esse ídolo. E não só adorar esse ídolo, mas também praticar a prostituição. A idolatria, meus irmãos, vem acompanhada de prostituição cultual, algo explicitamente proibido pela lei. A Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O povo que fora chamado para ser reino de sacerdotes, se mistura com práticas pagãs. Meus irmãos, não tem mistura entre água e óleo. O povo de Deus não pode se misturar também com a idolatria. E Balaão revela a estratégia do inimigo: contaminar o povo por dentro. Se eu não consigo amaldiçoar, então ele, como um falso profeta no meio do povo, leva esse povo a se misturar. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação.
Quem armou essa estratégia foi um falso profeta. Aquele que profetizava no meio do povo e levou esse povo a adorar outros deuses. E a praga enviada pelo Senhor demonstra que Deus não é indiferente à infidelidade do seu povo. A palavra de Deus chega a dizer, meus irmãos, que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, pois aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. O pecado raramente começa com uma rebelião aberta. Ele começa com concessões pequenas. É uma mentirinha para evitar um conflito. É um conteúdo impuro só por curiosidade. Aí você começa, só quero ver a curiosidade. Aí daqui a pouco você é um escravo da pornografia no seu celular. Convites aparentemente inofensivos, é uma festinha que não tem nada a ver. Não tem nada demais. Mas aí você começa a ser enredado, daqui a pouco você está totalmente envolvido com o paganismo. Amizades espiritualmente perigosas, relacionamentos que zombam da fé, gente que você anda, mas que não teme a Deus, que não honra a Deus, pelo contrário, quer te ver longe de Deus. Cuidado com as suas amizades. A Bíblia diz, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então hoje a idolatria, meus irmãos, assume formas modernas. É o sucesso, é o prazer, é o poder, é a aceitação, é o aplauso deste mundo. Eu quero ser aceito pela mídia, eu quero receber um joinha dos meus colegas na internet, eu quero a aprovação deste mundo. Então, quando o coração se curva a esses deuses, nós repetimos Baal Peor em novas versões. O povo queria se aculturar, queria se acomodar e queria ser semelhante ao povo daquela época. Hoje também não é diferente, meus irmãos. É por isso, a reverendo Adão Carlos, ele fala assim, o povo de Deus não é chamado para ser semelhante, mas para ser diferente. Então o povo de Deus não vai ser reconhecido pela semelhança, o povo de Deus vai ser reconhecido pela diferença. É por isso que o apóstolo João, o apóstolo amor, chegou a escrever na sua primeira carta, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que é o mundo, meus irmãos? O mundo é o sistema anticristão, sistema antideus. O mundo é o sistema dominado por Satanás, com seus valores, com as suas ideologias, com seus conceitos, com as suas culturas perversas contra Deus. Por isso, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas em segundo lugar, o zelo que interrompe o juízo, a coragem de Finéias. Zinri e Cosbi desafiam publicamente a santidade de Deus. Vejam bem que o povo estava chorando, e veja o que diz aí o versículo que nós estaremos vendo aqui, 6. Leia comigo esse versículo 6, vai aparecer aí na sua tela. Olha a zombaria desse casal, que afronta Deus, que afronta os valores de Deus. Veja o que diz o texto. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. O povo estava chorando, se lamentando pelos seus pecados, pelos seus erros, pela idolatria, pela orgia. Esse culto pagão no Monte Peor era orgia, irmãos. Era uma prostituição cultual. Era adorar Peor e praticar a prostituição, porque ninguém é de ninguém. Enquanto o povo chora, Finéias age. E aí o texto diz, no verso 7 a 8, que vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Veja o zelo deste homem. O zelo por Deus, o zelo pela glória de Deus, o zelo pela santidade de Deus. Ali estava um líder, meus irmãos, não era qualquer pessoa.
era um líder em Israel, era um cabeça de Simeão, um líder de uma tribo, que pega também uma mulher que era uma princesa, que era uma mulher pagã, idólatra, e que queria desafiar a santidade de Deus, os valores de Deus e a palavra de Deus. E o zelo aqui de Finéias não é impossível, mas alinhado à justiça divina. A praga cessa e Deus estabelece com ele uma aliança de paz e um sacerdócio perpétuo. Não há, meus irmãos, paz quando nós quebramos a lei de Deus. Não há conforto espiritual quando nós estamos contra Deus. Mas quando Finéias aqui, ele pratica a justiça de Deus, Deus estabelece então a sua aliança. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a minha aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Vejam bem que o zelo pela casa de Deus, o zelo pela a obra de Deus, o zelo pela santidade de Deus, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós podemos ver no Salmo 69, versículo 9, diz: o zelo da tua casa me consumirá. E aqui nós podemos ver que Finéias aponta para Cristo, porque Jesus também tem zelo pela sua casa. Jesus, quando viu o templo sendo profanado, ele pegou um chicote e expulsou os cambistas, aqueles que profanavam a casa de Deus, e tratavam Deus de qualquer maneira, e tratavam Deus sem santidade, sem verdade, sem justiça. O pecado, meus irmãos, exige expiação, e Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que não apenas oferece o sacrifício, mas ele é o próprio sacrifício. Ele se entrega por nós, ele morreu pela sua noiva, ele morreu pela sua igreja, ele derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia chega a dizer, meus irmãos, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus derramou o seu sangue, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E Finéias aqui é apenas uma sombra de uma realidade futura que viria na pessoa de Jesus, que morreria por nós na cruz do Calvário. Mas finalmente, meus irmãos, o juiz de Deus, santidade que não negocia. Deus é santo, e Deus não vai abrir mão da sua santidade. Deus não vai dar sua glória para as imagens de esculturas. Eu lembro de um cantor famoso no Brasil, né, que a esposa dele tinha um câncer. E ele então, em vez de agradecer a Deus pela sua recuperação da saúde da sua esposa, ele foi e fez uma homenagem à Aparecida, cantando. Eu me lembro que, ainda jovem na fé, eu li o Isaías: Deus não dá a sua honra às imagens de escultura. E depois que ele fez essa canção, o câncer voltou com toda a força o corpo da sua esposa e levou. Deus não dá a sua honra às imagens de escultura. É triste. Certa feita, uma senhora pediu oração pela igreja. Era uma congregação presbiteriana em Golconda, e oramos por ela. E ela foi curada. O câncer desapareceu do seu corpo. E ela então pegou um ônibus, saiu de Governador Valadares, né, e foi para Aparecida, agradecer a Aparecida.
Deus não dá a sua honra às imagens de escultura. Quando Deus nos cura, nós devemos agradecê-lo. E aconteceu a mesma coisa. Depois dessa honra que ele deu às imagens de escultura, o câncer voltou novamente. Deus não dá a sua honra às imagens de escultura, meus irmãos. Os medianitas são declarados inimigos e julgados. O verso 15, 16 até o 18 diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os medianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos medianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Deus age após séculos de paciência. O juízo não é arbitrário, mas justo e proporcional. Vejam bem, o cirurgião, ele remove o câncer, não por crueldade, mas por preservar a vida. Vejam bem que se ele não remover aquele câncer, pode mandar metástase para outros órgãos do corpo. Assim é o juiz de Deus, meus irmãos. O pecado é como o câncer. O pecado é pior do que o câncer. E se ele não for retirado, ele nos mata. Se você não matar o pecado na sua vida, o pecado vai te matar. E quem persiste na rebelião, colhe o quê? Destruição. Ninguém é feliz andando na contramão da vontade de Deus. Ninguém é feliz se rebelando contra Deus. Ninguém é livre cometendo pecado contra Deus. Eu sempre uso a ilustração que o trem só sai aqui de Belo Horizonte e chega em Vitória se ele andar no trilho. A liberdade do trem está em andar no trilho. Se ele sair do trilho, ele desgoverna. Assim também é a nossa vida, meus irmãos. Nós só temos liberdade se nós andarmos no centro da vontade de Deus. Nós só temos alegria se nós vivermos na presença de Deus. Nós só temos satisfação existencial se nós andarmos em comunhão com Deus. Quem se arrepende encontra graça, como Ruth. Ruth era uma moabita. Ruth é uma mulher de Moabe, e esta mulher entrou na genealogia de Jesus. Esta mulher foi uma mulher de fé, porque ela disse para a sua sogra: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E esta mulher, ela entra na genealogia de Jesus. Isso nos mostra, meus irmãos, a graça de Deus acolhe povos além de Israel. Todos aqueles que estão debaixo do guarda-chuva de Jesus, da graça de Jesus, das mãos de Jesus, recebe perdão para todos os seus pecados. Ruth, outrora, era uma mulher idólatra, mas esta mulher se queda diante do Deus vivo e verdadeiro, e joga os deuses fake fora, os deuses pagãos fora, para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Concluindo, meus irmãos, Números 25 nos lembra que Deus é santo e fiel. Não brinque com Deus. Deus é santo e fiel. Ele julga o pecado, mas também provê redenção. E Finéias aqui foi apenas uma sombra, mas Cristo é a realidade. E na cruz, a ira foi satisfeita e a graça foi oferecida. Esta graça que nos alcançou, meus irmãos. Nesta manhã, nós estamos aqui na presença de Deus, e Deus aceita os nossos louvores, e nós cantamos aqui: eu quero ir mais fundo, eu não quero ficar no raso, eu não quero ficar na superfície, eu quero ir mais fundo, Senhor, na comunhão com o Senhor, na intimidade com o Senhor, na vida com o Senhor. Por isso, meus irmãos, aplicações finais para a nossa vida. Como viveremos? Em primeiro lugar, vigiando o coração. Vigie o seu coração, para que o seu coração não seja idólatra. Vigie o seu coração, rejeitando toda forma de idolatria moderna. Por isso, examinaremos nossos afetos, nossos hábitos, nossos relacionamentos, nossas amizades, à luz da palavra de Deus, recusando convites, práticas e conteúdos que enfraquecem a nossa devoção.
Escolheremos a fidelidade diária, a aliança, lembrando que o coração que flerta com o mundo acaba se afastando de Deus, acaba abandonando a Deus. Não fique namorando com o mundo, não fique flertando com o mundo, não fique abraçando o mundo, porque isso vai acabar numa bancarrota espiritual, numa destruição da sua devoção a Deus e da sua comunhão com o Senhor. Mas em segundo lugar, meus irmãos, conviveremos levando a santidade a sério, sem relativizar o pecado. Não seremos indiferentes ao pecado em nossa vida, em nossos lares e na nossa igreja. Observe que você está assistindo, a série que você está acompanhando, tudo à luz da palavra de Deus. Em vez de acomodação, aculturação, nós buscaremos arrependimento. Nós iremos fazer como aquele povo que fez diante do altar, chorar pelos nossos pecados, nos arrependendo, nos voltar para Deus. Iremos adotar uma disciplina espiritual, restauração, ler a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma geração analfabeta da Bíblia, gente que não conhece a Bíblia, que não conhece Deus, que não conhece a sua revelação. Gente que é enganada com apenas um vídeo de um ateu na internet. Porque não conhece os fundamentos, não conhece a palavra de Deus, e destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o ímpio? É por isso, meus irmãos, que quando os nossos adolescentes na igreja estão firmes, aí vão para a faculdade, né, e há uma pesquisa que de 10 jovens cristãos que entram na universidade, 7 se desviam dos caminhos do Senhor, porque estão rasos, estão na superfície, não querem ir mais fundo, não querem se aprofundar mais no conhecimento de Deus. O profeta Osés chega a dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não seja preguiçoso. Não seja preguiçoso na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus, na sua leitura bíblica. Seja um crente pujante, cheio da graça de Deus, com substância, com essência, com conhecimento, com profundidade. Para que quando vier os convites de Satanás, você não fique encantado com a orgia, com os carnavais, com as baladas, com as cantadas e com os encantos deste mundo que são ilusórios, que são fantasmagóricos e que te levam para longe de Deus e que te afundam, que te destroem. Conviveremos, meus irmãos, apegando-se à cruz, onde a justiça e a misericórdia se encontram, onde Jesus foi condenado por causa dos nossos pecados, onde Ele morreu a pior morte para nos reconciliar com Deus, onde Ele derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. E quando eu falo dos pecados, é os pecados do passado, os pecados do presente, do futuro. Isto é justificação, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por isso, apegados à cruz, nós fugiremos da idolatria moderna, o sucesso, o prazer, a aceitação, e descansaremos na obra consumada de Cristo, que satisfez a ira divina e nos concedeu paz com Deus. Que sejamos um povo fiel em meio à sedução. Não pense você, jovem, que você não vai ser seduzido, não. Você vai ser seduzido em todas as áreas. Não pense você que já está casado, que você não vai ser seduzido, não. Você vai ser seduzido. Mas seja fiel. Que sejamos um povo zeloso pela glória de Deus. E que sejamos um povo grato pela redenção que nós temos em Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?